Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de desenvolvimento do nosso formulário de cadastro de vendedores. Nesta aula, vamos fazer os códigos do botão editar. Mas antes de prosseguir, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar. Antes de partir para o editor de script, nós vamos inserir mais uma guia na nossa planilha. Então, na parte inferior, cliquem na opção Adicionar página. Eu vou renomear esta página para Pedidos. Na sequência, precisamos inserir o cabeçalho das colunas da aba Pedidos. Na coluna A vai ser o ID. Coluna B, o número do pedido. Coluna C, a data. Na sequência, o mês, ano, linha do produto, nome do produto, quantidade, preço, unidade. Depois do preço, o total da venda referente ao item, nome do cliente, nome do vendedor que fez a venda, estado, cidade e, por fim, observação. Colocamos o cabeçalho das colunas da nossa base de dados referente aos pedidos. Vamos dar uma melhorada, uma personalizada neste cabeçalho. Colocar em negrito, cor de preenchimento pode ser este roxo, cor do texto em branco, centralizado. Beleza, colocamos o cabeçalho das colunas. Para ficar na ordem, arrastem esta aba e coloquem depois da aba Vendedores. Pessoal, nós precisamos colocar a aba Pedidos, porque para editar o nome do vendedor, nós vamos verificar se já tem lançamento de pedido atribuído ao vendedor. Se já tem pedido relacionado ao vendedor, eu não posso permitir a edição do nome do vendedor na aba Vendedores. Entendido este detalhe, vamos agora para o editor de script. No editor, acessem o arquivo macro vendedor. Desce até o final dos códigos e nesta aula nós vamos fazer a função editar vendedor. Esta aula, pessoal, é uma sequência da aula anterior. Portanto, para seguir este vídeo, precisa ter acompanhado o vídeo anterior. Beleza, recados dados, então vamos digitar códigos, começando por uma variável const. Const user vai ser igual a lookService ponto getScript look, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Primeiro, pessoal, nós vamos fazer um código para verificar se o script de edição está sendo utilizado por outro usuário, para conseguir fazer este gerenciamento e permitir trabalhar na nossa planilha com multi-usuários. Podem copiar a variável user.traiLook e abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. E dentro do parênteses, o tempo que nós desejamos que o script fique tentando fazer a edição. Eu vou colocar 10.000 milissegundos,
ou seja, 10 segundos. Na sequência, nós precisamos de um if para verificar se está liberado para o usuário fazer a edição. Quando um usuário inicia a edição, ele bloqueia o script. Quando termina a edição, libera o script. Então, if abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, a nossa variável user.hashLook abre e fecha parênteses. Em resumo, pessoal, se entrou neste if, o usuário está liberado para fazer a edição dos dados. Entrando neste if, próximo passo é capturar as informações que foram enviadas pela variável dados. Esta variável, ela traz informações do nosso formulário HTML. Função editar. Variável dados traz o nome do vendedor que consta na lista, nome que consta no campo de texto e o telefone. Entendido esta parte, voltando no macro vendedor, dentro do if que libera a edição, nós vamos ter uma variável chamada vendedor. Vai ser igual, vem da variável dados, ponto, nome lista, que foi o nome do vendedor que foi capturado do formulário HTML. Ponto e vírgula. Na sequência, var nome vai ser igual, também vem da variável dados, ponto, nome, ponto e vírgula. E precisamos também capturar o telefone. Deixa eu dar uma organizada neste código. Var telefone vai ser igual, também vem da variável dados, ponto, telefone, ponto e vírgula. Capturamos as 3 informações que nós precisamos para fazer a edição. Na sequência, precisamos referenciar a planilha. Então, var planilha vai ser igual a spreadsheet app.getActive spreadsheet para referenciar a planilha ativa. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Na sequência, precisamos referenciar a aba da planilha. Var, eu vou chamar de guia vendedor. Vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto, get sheet by name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o nome da aba vendedores. Então, por precaução, podem copiar o nome da aba. Ctrl C e Ctrl V dentro das aspas duplas. Ponto e vírgula. Referenciamos a planilha e a aba vendedores. Próximo passo é referenciar a guia pedido, porque nós precisamos verificar na guia pedidos se já tem pedido atrelado ao vendedor que o usuário quer editar. Então, var guia, eu vou chamar de guia pedido, esta variável. Vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto, getSheet by name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E aí, precisamos do nome da aba.
no nosso exemplo, aba Pedidos. E fecha com ponto e vírgula. Referenciamos as duas abas. Agora nós precisamos fazer o seguinte: capturar a lista de vendedores para procurar pelo vendedor que o usuário quer editar e também capturar os nomes dos vendedores que já têm pedidos atrelados a eles. Então vamos lá. Primeiro passo, saber a última linha da base de dados. Var última linha vai ser igual a guia vendedor.getLastRow para retornar o número da última linha com dados. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Na sequência, precisamos capturar a lista de vendedores. Var, eu vou chamar de dados vendedor. Vai ser igual, vem da guia vendedor, ponto, getRange. Abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, precisamos informar a partir de qual linha e coluna nós vamos capturar os dados. Na aba Vendedores, nós vamos capturar a partir da linha 2, coluna 1. Então, dentro do parênteses, linha 2, vírgula, coluna 1. Vírgula, quantas linhas nós vamos capturar? Nós já sabemos pela variável última linha. Vírgula, quantas colunas nós vamos capturar? Apenas uma. Eu preciso apenas da lista com os nomes dos vendedores. Fora do parênteses, ponto, getValues. Cuidem, pessoal, que é getValues. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Beleza, capturamos a lista de vendedores. Agora nós precisamos capturar os vendedores que já tiveram pedidos atrelados a eles. Então, mais uma vez, precisamos saber a última linha. Var última linha vai ser igual, mas agora da guia pedido. Guia pedido, ponto, get, last row. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos capturar os dados. Var, eu vou chamar esta variável de dados pedidos. Vai ser igual, vem da guia pedido, ponto, getRange. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses precisamos informar a partir de qual linha e coluna nós vamos capturar os dados. Na aba Pedidos, nós vamos capturar apenas a coluna L. Vai ser a partir da linha 2. E o número da coluna? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coluna 12. Então, nós vamos capturar a partir da linha 2, coluna 12. Dentro do parênteses, linha 2, vírgula, coluna 12. Vírgula, quantas linhas vão ser capturadas? Nós já sabemos pela variável última linha. Vírgula, quantas colunas? Apenas uma. Eu quero verificar apenas os nomes dos vendedores. Fora do parênteses, ponto, getValues. E abre e fecha parênteses. E fecha a linha de código
com ponto e vírgula. Beleza, pessoal. Capturamos as duas bases de dados que nós precisamos para trabalhar. Agora, galera, nós precisamos fazer o seguinte: verificar dentro do array dados pedidos se existe o vendedor que o usuário quer editar. Então, nós vamos ter uma variável que eu vou chamar de ver, de verificação. Vai ser igual a variável dados pedidos ponto filter. Nós vamos filtrar os dados que foram capturados para dentro do array dados pedidos. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses nós vamos ter uma function. Abre e fecha parênteses, e dentro da function nós vamos ter o value, que é o valor procurado, vírgula e i para a posição, vírgula e arr para array. Depois do parênteses da function, vocês vão abrir e fechar chaves e pressiona Enter. Depois do parênteses, podem colocar ponto e vírgula. E dentro desta function, nós vamos fazer o seguinte: return, e aí o critério que nós estamos procurando, que é o vendedor. Ctrl C, Ctrl V. Vai retornar se o vendedor for igual a variável arr, abre e fecha colchetes, de acordo com a posição que o laço está, abre e fecha colchetes novamente, coluna 0, porque nós temos apenas uma coluna dentro do array dados pedidos. E fecha com ponto e vírgula. Em resumo, pessoal, este código ele vai percorrer todos os dados do array dados pedidos e retornar todas as linhas que for encontrado o vendedor que nós vamos editar. Ok, feito esta verificação, agora nós precisamos fazer o seguinte: trabalhar com um laço para percorrer toda a lista de vendedores, que consta dentro da variável dados vendedor. Nós vamos trabalhar com um laço for. For abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, nós vamos fazer o seguinte: var i vai ser igual a 0, inicia na linha 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o nosso array dados vendedor, ponto length, ponto e vírgula e mais, para percorrer linha por linha do nosso array dados vendedor. E aí, a cada linha que o laço percorrer, nós precisamos verificar se o vendedor que consta na linha em que o laço está, se ele é igual ao vendedor que nós queremos editar. Então, nós vamos ter um if. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, o nosso array dados vendedor. Abre e fecha colchetes, dentro do colchetes, a variável i, que se refere à linha do array em que o laço está. Abre e fecha colchetes. Como nós capturamos apenas uma coluna, coluna 0, vai ser a coluna do array, onde vai constar os nomes dos vendedores.
fora do colchetes, igual ao nosso critério de procura, que é o nome do vendedor. Se entrou neste if, significa que nós encontramos o vendedor para a edição. Agora, pessoal, nós precisamos fazer uma análise. Se a variável ver for menor que 1, neste caso, este vendedor não tem pedidos atrelado a ele. E aí nós podemos permitir a edição do nome e também do telefone. Então, podem copiar a variável ver, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, variável ver ponto language, para contar quantos registros existem relacionados ao vendedor pesquisado. Se for menor que 1, vai ser 0 ou menos. Neste caso, este vendedor não tem pedido. Se ele não tem lançamento de pedido, nós vamos editar o nome e também o telefone. Para fazer esta edição, nós precisamos saber qual a linha que este vendedor está na planilha. Então, var linha vai ser igual a variável i mais a primeira linha que nós capturamos os dados. No array dados vendedor, nós iniciamos a captura dos dados a partir da linha 2. Então, para cair na linha correta, eu vou somar mais 2. Ponto e vírgula. Mas por que eu estou somando mais 2? Porque dentro do array, pessoal, a contagem das linhas e colunas inicia por 0. Se nós iniciamos a captura dos dados na linha 2, para ter o número correto da linha, eu preciso somar mais 2, porque esta linha, dentro do array, é linha 0. Se eu somar mais 2, caio na linha 2. Desta forma, nós vamos editar a linha correta. Sabemos a linha, podemos editar o nome do vendedor e o telefone. Então, guia vendedor, ponto, getRange, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, variável linha, vírgula, qual a coluna do nome do vendedor? Primeira coluna, coluna 1. Então, depois da vírgula, coluna 1. Fora do parênteses, ponto, setValue. Cuidem, pessoal, que é setValue. Não vamos confundir com values. Abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, vai a nossa variável nome, que se refere ao nome do vendedor, que pode ser editado. E fecha com ponto e vírgula. Pessoal, nós fizemos a pesquisa pelo nome do vendedor, que consta no objeto lista suspensa, porque na lista suspensa o usuário não consegue editar o nome do vendedor. O nome do vendedor vai ser editado no campo de texto. Por isso que nós temos a variável nome. E é esta informação que nós vamos enviar para a planilha. Prosseguindo, podem copiar esta linha de código, Ctrl+C, Ctrl+V, e na coluna 2 vai ser inserido o telefone. Então, podem copiar a variável telefone e coloca dentro do parênteses. Fizemos a edição, agora nós precisamos fazer o seguinte: limpar os arrays da memória do computador.
Então, o array dados pedidos.length vai ser igual a 0. Ponto e vírgula, array dados vendedor.length igual a 0. Ponto e vírgula. E também este array ver, porque ele vai conter todos os registros referentes aos pedidos atrelados ao vendedor. Então, o nosso array ver.length também igual a 0. Ponto e vírgula. E aí, nós vamos efetuar o retorno editado com sucesso. Podem pegar esta linha de código que nós fizemos no último vídeo e colocar depois de fechar os array. Beleza. Então, neste if, se o vendedor não teve lançamentos de pedidos. Mas se o vendedor já tem lançamento de pedidos, nós vamos permitir a edição apenas do telefone. Então, depois deste if, coloca o cursor depois da primeira chave do if, vocês vão visualizar onde este if termina. E aí, nós vamos ter mais um if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, se o array ver.length for maior que 0, significa que este vendedor já tem pedido. E aí, nós vamos editar apenas o telefone. Para fazer a edição, precisamos saber a linha. Então, var linha vai ser igual a variável i mais 2, que nós já abordamos no if anterior. Próximo passo é editar a informação do telefone. Guia vendedor.getRange, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, variável linha, vírgula, coluna 2, que é a coluna referente ao telefone do vendedor. Ponto setValue, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses vai a nossa variável telefone. Telefone, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, editamos o telefone. Feito a edição, próximo passo é fechar os array. Podem copiar essas 3 linhas de código, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, podemos sair do loop, colocando o return. Então, recortem o segundo return que nós fizemos no último vídeo. Eu vou mudar o texto, pessoal. Eu vou colocar aqui o seguinte: vendedor já possui lançamentos de pedido. Pedido. E aí, eu vou informar que foi editado apenas telefone. Ou seja, o nome não foi editado. Quase pronto o nosso código, pessoal. Então, nós temos até agora 2 possibilidades. Encontrou o vendedor e editou nome e telefone, porque o vendedor não tem ainda lançamentos de pedido. E aí, sai do loop. Não tem por que prosseguir. Já fez a edição. Segunda possibilidade. Vendedor já tem lançamento de pedido. Editamos apenas o telefone e saímos do loop. No entanto, se o loop foi até o final e não encontrou o vendedor, nós precisamos ter o terceiro return, que é vendedor
não encontrado. Para evitar confusão com as chaves, coloca o cursor depois da primeira chave do laço for. E aí, vocês vão visualizar onde termina o laço. Se o código percorreu todo o laço, depois do laço, nós vamos ter o return vendedor não encontrado. E aí precisamos também fechar os array. Então, copiem estas 3 linhas de código. Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu dar uma organizada no código. Feito a função, pessoal, editar vendedor. Estes detalhes são importantes para evitar erros na manipulação dos dados. Salva a alteração. E agora, pessoal, nós vamos fazer um ajuste na função editar no arquivo form vendedor-js. Acessa o arquivo, acessa a função editar vendedor e aí a função limpar nós vamos colocar dentro da function de retorno. Nós tínhamos colocado fora da function de retorno. E para limpar, nós vamos ter uma condição. Precisa que o retorno seja diferente de vendedor não encontrado. Se não encontrou o vendedor, nós não vamos limpar o formulário. Então, if abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E estas chaves vocês vão colocar depois da function limpar. E dentro do parênteses do if vai a nossa variável R, que é o retorno da função editar vendedor. Ponto de exclamação igual, ou seja, se for diferente. E aí, vocês podem copiar esse texto de retorno, vendedor não encontrado, inclusive as aspas duplas. Ctrl+C, volta no arquivo form vendedor-js, Ctrl+V dentro do parênteses. Beleza, pessoal? Feito as funções editar. Salva a alteração e já podemos testar. Aba menu, executando o formulário. Para editar, lembra que precisa fazer a pesquisa. Então, vou selecionar um nome de vendedor. Fez a pesquisa, vou alterar o telefone de 34 para final 90. Clico no botão editar, editado com sucesso. Vamos pesquisar novamente pela Ana e olha que show! Editou o número de telefone. Vamos fazer o seguinte agora. Colocar na aba pedidos, na coluna referente ao nome do vendedor, o nome da Ana. Então, a Ana já tem lançamento de pedido. Precisa permitir a edição apenas do telefone. Selecionei a Ana, retornou. Agora vou colocar 95. Editar. Vamos ver. Vendedor já possui lançamentos de pedido. Editado, apenas telefone. Show de bola, pessoal. Se não tem informação, precisa escolher vendedor na lista. Agora vamos fazer o seguinte, a Maria. Maria de Lourdes. Vou colocar um nome diferente. Estou editando o nome do vendedor. A Maria não tem lançamento de pedidos. Então, precisa permitir a edição do nome. Editado com sucesso. E olha que show, pessoal. Editamos
o nome da vendedora. Funcionando, pessoal, o nosso código de edição. Como é um código um pouco mais complexo, eu vou deixar no comentário fixado abaixo do vídeo o código da função editar vendedor. Se vocês enfrentar alguma dificuldade, podem fazer a comparação do código. Mas precisa, pessoal, seguir a videoaula. Se vocês apenas copiar e colar os códigos, pode ter certeza que vai dar problema. E antes de finalizar o vídeo, nós vamos fazer um ajuste na função atualizar vendedores. Depois da variável última linha, nós precisamos verificar se tem pelo menos uma opção para carregar no array list, porque se a variável última linha for igual a 0, vai dar erro na próxima linha de código. Então, nós vamos colocar um if. If abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Dentro do parênteses, se a variável última linha for igual a 0, neste caso, nós vamos atribuir a variável última linha igual a 1, porque eu preciso de pelo menos uma linha para capturar para o array list. Desta forma, nós vamos evitar a exibição de um erro no console, quando não tiver lista de vendedores para carregar. Feito o ajuste, salvem a alteração e vamos finalizar esta aula por aqui. No próximo vídeo, vamos iniciar os códigos do botão excluir. Pessoal, estão gostando da série? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.